favor, doutor Igor Pressinotti, você anuncia aí Teleround Downloads, por favor. São 8 horas e 38 minutos, essa é a Play Total FM para você, só o melhor dos anos 80, 90 e 2000, e a gente fala sobre saúde também. Hoje o tema recomposição ou reposição hormonal, melhor dizendo, né? E a gente vai começar perguntando da seguinte forma, né? O que vem a ser essa reposição, melhor dizendo, eu tô com recomposição na cabeça. Reposição, né? Hormonal, né? Para quem ela é indicada, se serve para todo mundo realmente? Vamos começar com essa pergunta, doutor Igor. Primeiro, seja bem-vindo. Tá recuperado, né? Já tá ok. Bom dia sim, Serginho. Bom que dia. Semana difícil, né? Eu só vou fazer um comentário aqui. Primeiro, bom dia, ouvintes. Aqui ele mandou eu falar o nome da música. Eu tava comentando sobre o inglês aqui. O inglês, nossa. Vamos lá. Nosso sotaque. Então, assim, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. A gente está falando de reposição hormonal porque foi o que a gente comentou da semana passada, retrasada, né? Porque eu estava bem gripado. A gente está vendo numa sequência, né? A gente está vendo uma sequência. E aí a semana passada não pude vir porque eu estava gripado, eu e metade da cidade. Tá todo mundo assim. Eu passei por isso, né? Muitas pessoas próximas. A gente até pode falar isso na próxima conversa, né? Sobre essas infecções virais, né? Porque a gente está com uma mistura aí de Covid com H1N1, então influenza, então vale a pena a gente conversar. Deixa aí anotado para a próxima. Vamos para nossa próxima conversa. Tá marcado aqui. Mas vamos lá, reposição hormonal, né? Então o que é a terapia de reposição hormonal? O nosso corpo, ele produz hormônios, né? Esses hormônios, eles são mensageiros que ordenam os nossos órgãos a fazer determinadas ações, né? Crescer, parar de crescer, acordar, dormir. Então, todos você produzir insulina, parar de produzir insulina. Então, todas essas atividades do corpo, elas são guiadas, né, e organizadas pelos hormônios. E as doses desses hormônios, elas vão variando de acordo com a idade. E com o envelhecimento, esses hormônios acabam diminuindo a sua produção, né? Então, a mulher percebe isso na menopausa. O homem também tem a andropausa. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esses hormônios vão diminuindo e aí você vai ter sintomas. E aí algumas pessoas têm sintomas tão ruins que acaba precisando, né, ou então tendo a terapia de reposição hormonal como um auxiliar aí nesse processo de melhoria da qualidade de vida. E tem também aquelas pessoas que têm naturalmente, né, ou não naturalmente, mas eles têm uma doença que diminui a produção do hormônio. Então ele precisa de uma terapia de reposição para compensar, não necessariamente pelo envelhecimento. Vamos falar dos benefícios então? O que essa recomposição hormonal traz de benefícios para o ser humano? Então, o principal benefício, né, os principais benefícios é a diminuição dos sintomas que essa redução natural com a idade, da produção hormonal da idade. Então vamos supor, uma mulher na menopausa começa a ter fogachos, né, aquele calorão, fica debaixo do ventilador e continua tendo calor, eventualmente uma irritabilidade, uma secura vaginal que causa inclusive dor, incômodo. Então, para que serve isso? Para melhorar esses sintomas. Então essa é a principal. E o homem também, né? Eventualmente a diminuição do seu vigor, da sua disposição, ele tomando uma reposição hormonal, ele acaba recuperando esse vigor todo. Há necessidade de um acompanhamento médico? Afinal de contas, por conta de riscos, há riscos e aí você precisa de um acompanhamento? Não, exatamente. A gente tem riscos e os riscos não são sair tomando qualquer coisa aleatoriamente, nem pensar. Tomar muito cuidado com quem está te oferecendo esse hormônio, tá? Não é uma coisa que dá para você ir na farmácia e comprar sob sugestão porque você precisa de exames, ou então ir na academia, eu tô tomando isso, ou a vizinha, né? Tipo esse foi bom pra mim. Esse foi bom pra mim, sobrou uma cartela, nem preciso mais usar. A amiga da minha irmã, da minha cunhada, da irmã da minha cunhada, então, você tem riscos sim, riscos cardiovasculares, né, de você aumento de colesterol, aumento do risco de infarto, você tem aumento do risco de alguns cânceres. Então, se você tem alguns cânceres cujo hormônio alimenta eles, entre aspas, né, faz eles crescer, sinaliza crescimento cancerígeno. Então, você tomar hormônio, e sem contar os fenômenos tromboembólicos. O próprio
anticoncepcional, ele aumenta o risco de trombose numa mulher. Então, se você toma, e é um hormônio anticoncepcional, então, você tomar um hormônio na fase mais de maior idade, né, da parte, quando você está na terceira idade, você aumenta o risco, inclusive, de ter trombose. Então, tem que tomar, pode tomar hormônios sim, mas com cuidado e orientação. Tá, então a contrário do senso, como é que o candidato, o paciente, pode saber se ele é um candidato a essa reposição? A primeira coisa que a gente tem que ver é como é que está o seu bem-estar, né? Como é que você está se sentindo. Você, homem, chegou lá nos seus 40 anos, você já não está mais tão disposto, 50 anos, não está mais tão disposto. Você, mulher, está tendo fogacho, aquele calorão, ressecamento vaginal, perda de libido. Então, quando você começa a perceber sintomas, você pode ser um candidato. Porém, muitas vezes, isso daí não é hormônio, tá? Às vezes o paciente vem para mim, crente que ele tá precisando de hormônio. Um homem chega, não tô mais funcionando, não tô mais resolvendo em casa, não tô conseguindo. Aí eu peço uma série de exames, o hormônio dele tá ok para cima. Só que ele tá estressado com o trabalho, não tá dormindo, tá com depressão. Então, não é qualquer sintoma. Então, você sentiu que você não está na sua disposição, não está bem, vai no profissional, faça uma avaliação e aí sim ele vai ver. Eventualmente é falta de vitamina e não de testosterona. Sim. Então assim, a gente precisa, é isso, se você sentiu que você precisa, vai, seja avaliado, faça uma bateria de exames e a partir daí a gente avalia se você precisa ou não de uma reposição hormonal. Aí tem toda aquela questão dos sintomas, né, da menopausa, da terapia que vai ajudar, vai aliviar, né? E aí vem a seguinte questão também, né, doutora? A gente sabe que, mais para um público específico, mulheres que tiveram, por exemplo, câncer de mama, a reposição hormonal, ela é recomendada nesses casos? Sim, mas assim, a terapia de reposição hormonal é muito perigosa nesses casos, tá? Então, assim, o que eu falei, câncer de mama, câncer de ovário, esses cânceres da mulher, elas têm muita relação com os estrógenos, com as progesteronas, com os hormônios femininos. Então, tem alguns desses cânceres cujo receptor, né, o receptor daquela mensagem de crescer vem desses hormônios. Inclusive no homem, né? Por exemplo, o câncer de próstata. A testosterona faz com que o câncer de próstata cresça. Um dos tratamentos do câncer de próstata é a castração. Você tira o testosterona do homem, o câncer para de crescer e até diminui. Da mulher também, tem alguns hormônios que fazem o tumor crescer. Então, se a mulher tem câncer de mama, eventualmente um outro câncer, um histórico de câncer, essa pessoa, antes de fazer uma terapia de reposição hormonal, ela precisa ser muito bem avaliada para não correr o risco de te causar um dano muito maior. E eu ouso dizer que na maioria das vezes, para essas pessoas é contraindicada a reposição hormonal. Tá certo que cada caso é um caso, mas eu acho que os benefícios da terapia não suplementam os riscos de você ter uma reativação ou um crescimento aí do seu tumor. Quais sintomas da menopausa a terapia pode ajudar a aliviar? Olha, a maioria daqueles sintomas chatos da menopausa, do tipo fogacho, ressecamento vaginal, irritabilidade, alteração da relação vigília, né, de dormir e acordar, a maioria desses sintomas a terapia melhora. Aí tem diferença dos hormônios sintéticos e daqueles chamados bioidênticos? Então, isso daí é uma outra coisa bastante interessante, porque tem muito marketing a respeito disso, né? Porque o hormônio, ele é produzido, ele é feito, né, em laboratório, só que à medida que nós melhoramos as nossas tecnologias, a gente conseguiu criar hormônios idênticos ao que a gente produz, né? Então, ou seja, existem hormônios similares, parecidos, que têm a mesma função, só que agora a gente consegue hormônios idênticos. Esses hormônios idênticos, eles causam menos efeito colateral do que um não idêntico, um não bioidêntico. Porém, né, que eu falo, que é importante falar isso, apesar de você estar usando um hormônio bioidêntico, ele não deixa de ter riscos. Apesar dele ter menos efeitos colaterais, ele também tem riscos os efeitos colaterais, de crescimento de cânceres e outros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é porque
a pessoa te prescrever o hormônio bioidêntico, que você está livre de efeitos colaterais e efeitos deletérios possíveis da terapia de reposição hormonal. E existem diferentes formas, métodos de administrar? Sim, você tem hormônios em gel, que você passa no corpo, tá? É até interessante que a gente tem que tomar cuidado quando você passa o hormônio em gel, porque se você coloca numa área que você pode encostar em alguém, aquela pessoa que encostou na sua pele, na pele, eu já tive paciente que era uma menina, que ela estava tendo puberdade precoce. E aí a gente foi, eu perguntei para a mãe, você usa hormônio? Usa, onde é que você usa? Aí ela falou que ela usava no pulso. Aí toda vez que ela abraçava a filha, ela passava o hormônio para a filha. Impressionante, Então a gente tem que gente. tomar cuidado. Se você for usar em gel, usar em áreas que você não vai assim, embaixo da roupa, no lugar assim, onde você põe a cueca, a calcinha. Você tem terapia de reposição hormonal via oral, comprimidos, você tem injetáveis. Então, ou seja, o cardápio é grande. É só a gente saber adaptar à necessidade da pessoa e a disponibilidade. A gente falou bastante sobre mulheres aqui com relação a essa reposição hormonal para homens, né? Em quais circunstâncias a gente pode falar sobre isso? Então, a reposição hormonal para homem é bastante interessante porque criou-se hoje está na moda o cara querer fazer academia e ficar fortão, né? Então, assim, a terapia de reposição hormonal é quando realmente você está tendo déficit de hormônio. Então, ou seja, o homem com sintomas da andropausa, né? Você utiliza, descartando tumores, né? Você faz um screening de tumor de próstata, um screening de tumor de cólon, outros tumores importantes. Não tem tumor, você pode tentar fazer, ele vai melhorar os sintomas da andropausa. Só que também existe uma nova maneira, né, de lidar, que é a terapia de suplementação hormonal, que as pessoas estão procurando. É aquele rapaz de 30 anos que está fazendo academia, que não está crescendo, e aí a pessoa quer fazer a suplementação hormonal. Não é errado fazer isso de tudo, porque né, o efeito estético também é um efeito importante para as pessoas. Tem médico que não gosta, né? Fala, eu não vou fazer porque isso é estético e isso é errado. Tem gente que faz cirurgia plástica, arranca pedaço do nariz por ser estético. Tipo assim, então, essa questão estética eu também acho importante. Só que tem que ser muito cautelosa. Eu sempre pergunto qual é a intenção daquela pessoa ao pedir a fazer o hormônio, porque muitas vezes a pessoa já está com corpo bom. Né? É que ele está com uma visão errada, ele está querendo aquele corpo errado, né? Aquele corpo, não errado, aquele corpo fora dos padrões da normalidade, super grandes. Aí também já teria que pensar realmente na autovisão dele, o que ele enxerga sobre si mesmo, porque senão você vai ter os malefícios da suplementação e não da reposição. Você está falando em malefícios aí, a gente podia falar a respeito de efeitos colaterais, inclusive, né? Então, um dos efeitos colaterais dessa suplementação, né, que é excelente, é a incapacidade do corpo de produzir, porque quando você está produzindo muito, o seu corpo para de produzir. E depois de um tempo, isso fica permanente. Então, aquela pessoa aquele homem que produz muita testosterona, o testículo dele para de produzir e tem uma atrofia testicular. Então, esse é o primeiro o hipogonadismo secundário ao uso de hormônio, né? O testículo pequeno. Aí você também tem aumento do risco cardiovascular, aumento do risco dos níveis de colesterol, testosterona, aumento do risco de AVC, aumento do risco de trombose. E também o hormônio é o que eu falo, pensa numa construção, né? Quando você põe hormônio, é como se você tivesse dobrado o número de pedreiros naquela construção. Porém, se você não tem tijolo, aquele bando de pedreiro ali não vai ter o que fazer. Então, não basta você tomar o hormônio e achar que você vai ter encher de pedreiro e achar que a casa vai crescer mais rápido. Se você não tiver pedreiro, se você não tiver toda a infraestrutura, então se você não estiver fazendo uma atividade física vigorosa e uma alimentação adequada a essa atividade física, esse hormônio só vai trazer malefícios. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não adianta você encher de pedreiro uma construção se não tiver cimento, se não tiver todo o processo aí. Você estava falando a respeito de alimentação. Existem meios naturais de fazer essa reposição hormonal sem ser necessariamente por esse outro meio, doutor? Meios naturais? Tem meios naturais de você melhorar os seus níveis de
de testosterona e níveis e diminuir os sintomas de fogacho, né? Aqueles sintomas da andropausa com hormônios, sem necessidade de você usar hormônios femininos. Uma coisa interessante que a gente tem é a soja. Né? Soja? A soja, leite de soja, comer aquelas sojas em formato de castanha, né, salgadinha. Porque a soja, ela tem uma estrutura muito semelhante a alguns hormônios femininos. Então, na hora que você come a soja, ingere o leite de soja, seria quase que você estivesse simulando um hormônio feminino no corpo. Então, muitas mulheres relatam diminuição dos sintomas, né, da menopausa. Que dica importante. Né? Com o consumo da soja. E é uma coisa que eu não indico leite de soja para meninos, criança, porque isso pode atrasar a puberdade deles. Né? Porque que serve para um, de repente não porque pro como outro. É um hormônio feminino, se você dá para menino, ele pode sentir um aumento da dor nas mamas, um crescimento das mamas, uma demora para começar a nascer a barba do menino. Então, a mesma soja que é legal para a mulher, para poder uma reposição natural, né, uma terapia natural de reposição hormonal, para o menino não é legal porque é feminino o hormônio. Então, existem sim opções terapêuticas, né, naturais que ajudam aí nesse processo. Gente, siga o canal do Dr. Igor Pressinotti no Instagram, no Facebook, no YouTube. Inclusive no YouTube você tem a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, né? Vai ser postado ainda hoje, doutor? Vai ser postado ainda hoje. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem um canal, todos os nossos vídeos estão lá. É muito. Ajude a crescer o canal, por favor, se inscreva no canal. Então assim, Dr. Igor Pressinotti, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Essas conversas aqui, eu e o Serginho, tá? E se você precisar do consultório, 18 DDD aqui de Birigui, 99800-6220. Vamos lá, boa semana. Para segunda-feira, nós teremos um novo assunto. Segunda-feira, vamos falar dessas gripes e resfriados. Exatamente. Vamos cuidar da saúde sempre aqui na Play. 8h55 agora. Então, o seu